Nossa Senhora Aparecida. A dor de dente renovou a sua fé? Bom, então essa é a explicação de porque a gente não teve vídeo a semana passada. Tá, a gente tava com dor de dente, as minhas aulas começaram, ficou confuso, a gente não conseguiu fazer. Aí hoje a gente decidiu fazer um tema que é um apêndice de uma coisa que a gente já falou, mas que a gente vai falar de outra maneira. O tema é: parem de dizer o que as pessoas podem sentir ou não. De vez em quando eu vejo algumas pessoas dizendo: tem alguns sentimentos que você pode sentir e tem outros que não. Isso acontece muito no mundo espiritual neoliberal, assim, né? Que as pessoas dizem: ai, você não pode sentir raiva, você não pode sentir mágoa, você não pode... Você tem que perdoar. Você não pode ser rancoroso. Como se a gente tivesse algum tipo de controle sobre o que a gente sente, né? Então eu queria dizer isso. Para de falar, as pessoas sentem coisas. Você falar que eu não posso sentir raiva só me dá mais raiva. Tem uma coisa que quando eu estudei um pouco de CNV, que é uma coisa que eu gosto muito, CNV, Comunicação Não Violenta. Em algum lugar lá eu li, não sei mais aonde foi, mas uma frase que eu gosto muito, do sentimento ser às vezes uma expressão trágica de alguma necessidade que você tem. Eu gostei muito dessa frase. Prossiga. Porque às vezes você tá sentindo muito raiva, em alemão, né? Tá sentindo muita raiva. E você tem que ficar cavucando lá. A raiva, às vezes, te leva para lugares de entendimento da sua relação com o mundo, da sua relação com as coisas, do que você passou, da sua história. Entendimentos muito potentes. É qualquer tipo de sentimento. Qualquer tipo de sentimento. Mas é que eu tô falando da raiva especificamente porque as pessoas falam: ai, você não pode. Porque a raiva é um sentimento negativo. Daí tem sentimentos que você pode sentir e tem sentimentos que não. Mas esses sentimentos que não, quando você toma contato com isso, por que eu fico tão magoada? Então, eu já falei que não parece, mas eu sou uma pessoa que fico muito magoada. Pra onde me leva? Que necessidades que eu tenho ali, que às vezes eu não compreendo, que eu não consigo deixar claro, que se expressa em mágoa quando elas não são atendidas. E aí eu não tô falando de necessidade tipo, necessidades... Entendi. Egóicas. Não, sabe assim, do tipo, eu preciso dessa sandália nova. Não, necessidades daquelas que a gente tem em comum, sabe? Necessidade de respeito, de amor, casa, comida, de saúde, né? Quando você não tem essas necessidades supridas, dá muita raiva. E aí você começar a entender esses sentimentos, para você ver qual que é a necessidade, é um autoconhecimento muito necessário. Vou falar com uma certa propriedade, porque eu, durante muito tempo, fui a rainha de repressão dos sentimentos. Tipo, não, isso eu não posso sentir, eu não posso ter ódio dessa pessoa. E daí, além de eu sentir a raiva, o ódio, eu senti ainda culpa. Por estar sentindo aquilo. Me recusar a aceitar que eu estou sentindo alguma coisa que, a meu ver, dentro do meu julgamento racional, é muito primitiva, ou é muito vingativa, é uma coisa socialmente ruim. Para mim foi muito importante, está sendo ainda, assumir: olha, eu tenho raiva. Sim, eu sinto raiva. Não, eu não amo. Não, eu não consigo perdoar. Não porque isso vá se traduzir numa ação, né? Então o fato de eu sentir raiva de X ou Y não significa que eu vá lá sentar porrada na cara da pessoa. O fato de eu tomar contato com esse sentimento, eu assumir isso, eu compreender que aquele mal-estar que eu estou sentindo é raiva, que aquele mal-estar é mágoa, é uma coisa quase infantil, né? Você conseguir reconhecer o que você está sentindo, para evitar que esse sentimento seja traduzido por ações que são indesejáveis. Aí sai numa grosseria que você faz com uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo sai numa resposta ríspida, sai, no meu caso foi isso muito fortemente, eu senti pelo menos, isso sai como uma doença, isso sai como um mal-estar físico, isso sai como ansiedade, isso sai como, de mil maneiras. A gente sente raiva, sente vontade de matar. Mas o que difere? A coisa que você sente raiva, sente vontade de matar, racionalmente você sabe que a outra pessoa é humana. Então você vai olhar para essa raiva e vai
entender o sentimento, aceitar o sentimento. Ninguém tá falando que você tem que sair uma louca vingativa matando todo mundo, ou transformar vingança, raiva e ódio por alguém em política de Estado. É essa que é a merda. Então a gente tem uma bipolaridade dentro da sociedade, que é, por um lado, você não pode sentir raiva, você tem que perdoar, você tem que não sei o que, você tem que não sei o que lá. Por outro, bandido bom é bandido morto. Por outro, esses comentários que fazem, você defende direitos humanos até um estuprador entrar na sua casa. É claro que quando eu ouço relatos de abuso, ou de estupro, ou de amigas minhas que me contam, eu sinto raiva. Imagina a pessoa. Eu vou virar pra ela e falar assim, não, você não pode sentir raiva, você tem que perdoar seu estuprador. Perdoa o caralho, bicho. Aliás, perdoar o caralho que não é. Tem que sentir raiva, sim, tem que processar isso. Mas aí tem que sentir sabe? Raiva porque foi injustiçado. Raiva porque aconteceu uma merda. Raiva porque, sabe, estragaram um pedaço da sua vida, cara. Tem que sentir raiva. Tem que deixar sair, porque senão você vai fazer o quê? Ficar reprimido o resto da vida? Ficar sentido aquilo, sabe? Sente. Traduzindo. Se tá muito forte, procura ajuda profissional. Tem um monte de lugar que não é só pagando, tem um monte de lugar que Então, mas você só vai conseguir procurar ajuda se você sentir, se você sentir, entender que tá sentindo o negócio. É uma dicotomia bizarra mesmo, né? Por um lado, essa exigência do amor incondicional, que a gente não dá conta de sentir. Por outro lado, uma sociedade que estimula os sentimentos exacerbados. Então você fica com essa piração de ou ter esse povo Ananaíra, Nova Era, o amor, o perdão, que na verdade, a meu ver, é só... máscara. É uma máscara de bondade, que é impossível você estar na sociedade hoje sem estar raivoso, sem estar magoado, sem estar perdido, sem estar com esse sentimento de solidão, né? Mas por outro lado, você tem o conjunto de pessoas que transforma aquilo que é um sentimento legítimo, individual, num desejo político. E aí você tem os protofascistas, você tem o sujeito que está desempregado e que culpa o imigrante. Se a gente for pensar o que é eu individualmente no mundo, como eu me coloco, e o quanto eu olho para a sociedade e vejo o que o conjunto dessas individualidades causa. Fui clara, não, né? Não, não foi. Então, vou tentar ser clara. O que eu tô falando é que o coletivo não é um conjunto de individualidades. O coletivo é outra individualidade. Entendeu? O coletivo ele é uma coisa diferente de um monte de gente junto. É outro corpo, né? É outro corpo. Né? Então, quando você vai pensar coletivamente, se todo mundo sair por aí também agindo, expressando todas as coisas, sem ponderar, a gente se mata, né? Vira Game of Thrones. Que, gente, que é isso, né? Tô com raiva, explodo a igreja inteira lá, o septo todo, caceta. Foi um spoiler? Não, bicho, o spoiler da 6ª temporada já passou. Então tá bom. O que não quer dizer que eu individualmente não possa sentir. Não sinta aquilo, não sinta aquele impulso. Mas o meu olhar para o coletivo e fala, bicho, não posso fazer isso, porque é um monte de individualidade sentindo coisas muito similares às minhas aqui, né? Enfim, acho que eu não consegui ser clara, acho que eu ainda tenho que elaborar. De novo a gente vai esbarrar numa questão que é a mediação necessária da razão. Para uma convivência coletiva é necessária a mediação da razão. E a mediação da razão vai dizer o seguinte, essa raiva que eu estou sentindo é uma raiva legítima. Constatação. A razão não vai fazer com que eu não sinta raiva. A razão vai fazer com que eu saiba identificar que essa raiva está no meu campo afetivo, está no meu campo emocional. Eu trouxe ela à tona e eu vou trabalhar com ela de mil maneiras, sei lá. Posso fazer arte, eu posso fazer artes marciais, eu posso fazer 1 milhão de coisas. Mas a razão é o que vai impedir que essa minha raiva, esse meu sentimento individual de desejo de morte, de vingança, de decapitação, etc., se transforme numa ação que conduz a sociedade toda a um estado de barbárie. E não é não sentindo, né? Não é exatamente sentindo e processando. É exatamente aceitando o meu lado sombrio, o meu lado que é às vezes meio mesquinho, às vezes meio invejoso, às vezes meio rancoroso. A outra coisa é a gente aprender a ser acolhedor com... Se uma pessoa está te contando que ela está passando por um processo que envolve um sentimento que é negativo, a pior coisa que você pode fazer é não sinta isso.
e dar uma explicação sociológica sobre porque ela não deve sentir isso. E, gente, a gente não tem controle sobre o sentimento, a gente tem controle sobre as ações. O que a gente pode decidir é o que eu farei com esse sentimento e como que eu vou fazer pra sair dessa. Aliás, essa é a maturidade, né? Se você, é um sinal de maturidade. Claro, se você passar assim 10 anos sentindo raiva de uma pessoa, é lógico que vai ser uma bosta pra você. Então vamos tentar sair da raiva, vamos tentar processar a raiva, vamos tentar perdoar. Porque é melhor pra si mesmo. Quando você vira assim, imagina, você passar 10 anos com raiva do seu vizinho, todo dia você encontra a criatura, você vai sentir aquilo, vai ser horrível. Vai te criar, no mínimo, uma tensão na TM, entendeu? No mínimo. Então deixa as pessoas sentir, ajuda elas, acolhe. E às vezes a pessoa tá só precisando te contar. Não tá precisando da sua opinião também. Tá só precisando te contar. Na verdade, assim, eu acho que essa coisa você tem que... devia ser abolida do mundo. Se você não está ferindo ninguém, nem verbalmente, nem o livre-arbítrio da pessoa, nem a vida da pessoa, você não tem que nada com a sua vida. Você faz o que você quiser, bicho. Que a gente, né, que pode fazer na vida dá conselho, ou... E isso é uma coisa que eu estou aprendendo. Toda vez que eu dou um conselho, eu começo a seguir o meu conselho, porque senão fica blá blá blá, sabe? Importante. Toda vez que eu acho que uma pessoa tem que fazer alguma coisa, eu faço. Em mim mesma, sabe? Assim, que significa que eu tenho cada vez achado que as pessoas têm que menos, porque eu percebo a minha capacidade de fazer as coisas que eu acho que deveriam fazer é muito pequena. Tão difícil você modificar e transformar, transmutar coisas em você mesmo, que é muita pretensão você querer mudar o outro. Hoje eu fiz um exercício de gramática com uma frase do Milor Fernandes ótima, que era uma questão da Unicamp. A frase é assim: por que é filosofia? Por que é pretensão? Não entendi. Por que, separado. Por que é filosofia? Ponto. Por que, tudo junto, é pretensão. Mas, Tati, pra mim não funciona isso. Eu nunca acerto porque, como que escreve por quê. O porquê de pergunta é filosofia. O porquê de resposta é pretensão. É vaidade. Então isso pode ser um jeito de eu decorar com usa porquê e porquê. Quem sabe? A gente tem um projeto de financiamento coletivo continuado que está no Padrim. Se você quiser apoiar a gente, o link está aqui. Funciona como uma assinatura. Todo o nosso conteúdo é livre, mas você pode ajudar a gente a manter o canal, que é feito de puro amor e pretensão. Não, por amor e filosofia. Por amor e perguntas. Por amor e café. Amor. E raiva, às vezes também, né?